Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professora. Tudo jóia? Giovana, Veraldina. Como é que tá o bebê, Veraldina? Boa noite, professora. Como é que tá o neném? Tá quase? O menino tá difícil a sair, vou ter que fazer parto induzido. Sério? Sério. Será que Ser vai... encaminhada sexta-feira para fazer o parto induzido. E você vai para qual hospital? Dona Regina mesmo. Olha, eu tô de plantão lá, vou te ver então. Tô de plantão lá domingo. Não sei se tu vai estar lá, acho que provavelmente não, né? Eu vou estar... Vai depender. Se eles quiser ainda tentar um parto normal, né? Ou Aham. assim, se eu não for para parte cesárea, eu posso até ficar lá internada mesmo. Entendi. Eu tô de plantão, eu estava hoje, tô amanhã e vou estar domingo. Mas se você tiver, mas se a gente não se vê, um bom parto para você. Se eu tiver lá, eu vou lá te ver, tá bom? Tá bom, Que Deus obrigada. abençoe você. Obrigada, você também. Lá é uma equipe bem boa, pode ficar bem tranquila, tá? Eu tô com medo disso, porque não vou entrar sem acompanhante, né? Tá tendo acompanhante aí, mãe de primeira Pois viagem fica é. perdido, assim. Então, se eu tivesse lá, Everaldina, eu ia dar um jeito de te ajudar, né? Para alguém entrar, ver o bebê, tipo seu esposo ou sua mãe, alguém, entendeu? Mas o pessoal está Seria restringido. bom. Pois é. Mas se eu estiver lá, às vezes eu pego um plantão extra, eu dou uma força. Me avisa, me manda no privado, tá bom? Tá bom. Quando Então, eu for tá para lá, bom. eu te aviso. Tá bom, então. Bom, pessoal, vamos lá então, né? Como é que vocês passaram, né? Na verdade, a gente teve aí o Dia das Crianças e a gente acaba pensando que só as crianças que a gente comemora, né? Mas, na verdade, eu até acho que postei, não lembro se eu postei alguma coisa para vocês. Tira o áudio para mim. Eu postei alguma coisa para vocês. Todo mundo tem uma criança dentro de si, né? Todo mundo tem, tá? Qualquer pessoa, independente da idade. E, na verdade, a idade da gente é um retrocesso, né? Porque a gente vai ficando mais velho e a gente volta a ser criança novamente. Podem ver que o ciclo dos idosos, eles voltam toda a questão de voltar a ser criança, literalmente, né? Às vezes precisa de um alimento na boca, precisa do banho que o filho tem que dar, precisa de todo um apoio. Independente disso, assim, todo mundo tem um lado criança, né? Então, assim, feliz Dia da Criança para todo mundo, para vocês, de coração, tá bem? Pessoal, queria começar a nossa aula assim comentando, não tem como não comentar, né? Da nossa avaliação, que foi a P1. E queria, assim, até eu vou abrir o áudio agora, que eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu acho que foi bem tranquilo, né? Foram poucos, assim, os questionamentos. Pode abrir. Foram poucos os questionamentos. Mas aqui, Fala, Lucas, tudo bem? professora, Diga. o Eu que vou... me deixou muito confuso, não, tipo, estava tudo certo. Aquilo foi uma pegadinha da senhora. Qual? A questão 3. Acho que foi. Aquela de Eu achei reescrever? que eu tinha errado algum. De reescrever? Não, não. Qual foi, Como Lucas? fala? Era onde marcar verdadeiro ou falso. Ah, eram todas verdadeiras, né? É. Muito bem. Você fechou a prova, Professor, Lucas. se eu te falar que eu fiquei a Tu maior tá... parte da prova foi só nessa. Ah, Lucas, você fechou a prova, tá reclamando. Pessoal, olha só. Uai, fazer o quê? Fazer o quê? Tava muito fácil, né? Terminou em 10 minutos? Não, esse foi mais demoradinho um pouquinho, que eu parei para analisar isso daí. Tá. Sério, Então... eu demorei um pouquinho nela. Ah, que bom, mas era para botar vocês para pensar mesmo. Senão vocês ficam falando lá no grupinho interno de vocês. Ah, foi mole demais, que prova fácil, né? Daí não estuda para a próxima. Vocês querem rever alguma coisa? Eu, na verdade, quando eu fui fazendo a correção lá para vocês, eu coloquei
as observações, né? Vocês acham que tem necessidade da gente comentar ou não precisa? Porque eu coloquei lá do lado de cada avaliação o que vocês erraram, né? Vocês acham que precisa? Querem comentar alguma coisa ou a gente pode avançar? Professora, a senhora colocou, eu olhei no meu lá e não achei. Por isso que até eu ia entrar para falar, é a Valéria. Porque eu, pela nota, né, fiquei devendo, fechei, ficou faltando 4 décimos. Eu falei, o que foi esses 4 décimos? Eu acho que foi a primeira questão que eu troquei lá, as ordens. Foi. Não Deixa sei, eu olhar aí eu não aqui. olhei, aí eu não vi nenhum feedback da senhora lá nas notas. Na minha não tem nenhum comentário. É a Valéria? Sim. Peraí, Valéria, que eu tô aqui com ele aberto. Deixa eu só ver, porque às vezes... Porque tudo eu comentei, né? Assim, do lado. Wilkin. Baby, Pois é, a senhora fez o comentário lá no live, né? Quando a senhora botou as notas, Isso, naquele espacinho? naquele espacinho, né? É. No meu não tem. Não? Nem abre, aliás. Ai, Valéria. Ah, tá. Achei que realmente não tem, não, mesmo, Valéria. Pois é, que aí quando não tem comentário, ele não abre. Eu falei, professora, não falou nada, eu queria saber o que foi esses 4 décimos aqui que não deu. Mas eu creio que foi aquela questão. Depois eu questão... olho para você, me chama no privado que eu olho para você. Assim que nós acabar a aula, eu olho para você, tá bom? Tá bom, beleza. E já te respondo o que Mas que tá é. bom, eu achei boa a prova. Foi bem tranquilo? assim. Foi tranquila e tinha que prestar atenção no comando da questão, do que a senhora estava falando. Igual aquela questão lá para copiar. Eu falei, gente, isso aqui é uma pegadinha da professora. Para reescrever, né? Aí eu falei, não, mas se for, eu vou colocar tudo isso aqui, só colaborador. Mas você eu nem sei se eu vai lá na acertei ou questão não. 3. Questão 3. Tá. Olha só. Aqui era só para modificar, por exemplo, ó. Reescreva as frases abaixo, de forma que as pessoas deixam de ser recursos da organização e passam a ser vistas como parceiras, né? Não é isso? Professora? Oi. Sim. Na hora que você tira, como é que fala, empregado ou funcionário e coloca colaborador, já dá uma impressão diferente. Claro que sim, né? É porque a gente... Colaborando com a outra pessoa. Como se fosse uma equivalência. A gente tem que ter o hábito, Lucas, de ir mudando esse linguajar, né? Às vezes a gente vai criando uns vícios, né, de linguagem, né? Uhum. Deixa eu só ver aqui essa questão, peraí. Olha só, então assim, vou dar só um exemplo dessa questão da reescrita, onde dizia assim, o funcionário trabalha isolado em sua sala, né? Eu tenho falado bastante nisso. Vamos substituir o termo funcionário, né? Então, se você mudasse, se vocês falassem, porque um colaborador, ele não pode trabalhar isolado na sala dele. Ele sempre tem que trabalhar como? Em equipe, né? Não é isso? Sim, professora, até que eu coloquei assim, o colaborador está trabalhando junto com tal. Não lembro muito bem como que eu pus, mas eu coloquei ele num lugar que tinha pessoas, mais gente. Isso. A tendência não é você trabalhar isolado, a tendência é você trabalhar em equipe. Então, por exemplo, hoje existe uma tendência de trabalho em equipe, em vez de ter o funcionário trabalho sozinho. Então, né, a tendência hoje é o trabalho em equipe, que gera motivação e aumenta essa produtividade dos colaboradores. Né? A segunda, por exemplo, a B, o funcionário executa somente aquilo que lhe foi pedido. Numa empresa, a gente só faz o que é pedido, solicitado? Não, né? A gente tem que ter aquela percepção ampla e fazer o quê? O colaborador executa o seu trabalho e sempre está disposto a fazer além do que lhe é proposto. Né? Era só ir modificando algumas coisinhas, né? Mas, foi. Né? Mas não estava assim, não foi uma prova difícil. Assim. Para quem tem acompanhado as aulas, eu acho que foi tranquilo. Né? Professora, eu fiz a prova sem tentar olhar os slides que você mandou, sabe? Fiquei naquela tentação de olhar, sem mentir. E tu conseguiu? Por isso que eu fiquei meio empacado.
consegui. Meio que eu fiquei empacado naquela 3, porque eu tava com dúvida mesmo. Eu tava na vontade de olhar, professora, sem mentir. Pois é. E assim, ó, não tinha nada, gente. Que, por exemplo, não, isso nunca foi falado. Ou da onde será que ela tirou isso? Que nunca falou nas aulas. Né? Isso, eu sempre, tudo que tinha lá, eu comentei. Mesmo que às vezes não em slide, mas verbalmente, quem tem acompanhado as aulas consegue perceber tudo isso. Né? Então, acho que foi tranquilo. Não, professor, foi tudo dentro do que a senhora foi falado em sala de aula, do slide, das explicações. Quanto a isso aí, então. foi excelente. É por isso que não houve tanta reclamação, porque estava lá dentro. Então, assim, teve que reclamar. Quem assistiu as aulas, quem viu os slides, as explicações, a prova estava boa. Foi bem interessante. O maior problema que a gente, como professor, tem, pessoal, e o que torna, assim, às vezes, isso desgastante, e que a gente sabe, eu sei que não é um problema de vocês, mas isso de internet, vocês não têm noção, para professor, como isso desgasta. Assim, então, a gente recebe inúmeras mensagens, às vezes no privado. Ai, minha internet está ruim. Ai, não consigo. Ai, não sei o quê. Ai, vocês entendem? Então, assim, isso às vezes... Nossa, isso desgasta demais. Isso do problema de internet. Entendeu? Então, mas eu sei que não é um problema, às vezes, seu. Né? Mas é um problema, mas assim, isso desgasta a gente demais. Não estou conseguindo. A internet está ruim. Não sei. Gente, assim, agora, sinceramente, agora eu vou falar. Se eu tenho uma prova para fazer, eu sei que eu vou precisar de uma internet boa, eu não posso ficar à mercê. Eu tenho que me prevenir, nem que eu vá para um lugar, pegue uma internet de um vizinho. É uma prova, gente. Vocês precisam se prever em relação a isso. Tá? Teve muito problema assim, em relação a isso, a questão da internet. Tá? Não consigo baixar, não consigo entrar na plataforma. Meu Deus do céu, isso enlouquece a gente. Enlouquece. Tá? Então, vocês precisam se prever. Quando é prova, principalmente, as aulas não. As aulas, elas ficam gravadas. Vocês podem assistir depois. A gente entende tudo isso. Tem gente que trabalha, tem isso, que aquilo. Vocês têm essa disponibilidade. Mas uma prova, gente, tem que se virar nos 30. Tá? Daí tem que se virar. Vai para um lugar onde tem uma internet boa, vai para uma lan house, vai. Vocês sabiam desse agendamento da prova. Tá? Pode falar. Eu já tive vários problemas em questão com a internet aqui. Tipo, tem horas que a gente está aqui na conversa, na nossa live aí, e às vezes o meu áudio ele fica cortando. Eu não reclamo, porque eu sei que depois eu posso ir lá no YouTube e vai estar lá. Aí eu faço assim, entendi, e você pode olhar que de vez em quando tem um comentário meu lá, só falando, oi, eu tô aqui, tipo, alguma coisa lá no YouTube, falando que assistiu, alguma coisa para revisar. E, tipo, questão de internet aqui em casa cai muito. Mas quando é dia de prova, a gente se vira aqui. Assim, ó, vamos pensar uma outra situação também, né? Não estou falando nomes aqui. Mas, professora, eu não entendi a questão X. Gente, olha o curso que vocês estão fazendo. Se imagine você presencial. O professor explica a questão para vocês quando vocês estão presencial? Eu dei aula em faculdade anos. A prova está lá. Aí você vai ficar falando, que nem num primeiro grau, numa quinta série, num ginásio. Olha, aluno, olha o que quer dizer. Vocês têm um professor presencial que explica para vocês questão por questão? Aí, sinceramente, eu não sei, porque é uma prova. Né? Aí eu não sei. Professora, você está falando que aconteceu essas coisas? Sim, aconteceu. Professora, como que é essa questão? Eu não estou entendendo a questão X. Gente, tá lá a prova. Tem que ler e tem que entender.
vocês estão num nível que não é mais fundamental para explicar questões. Eu acho que lá, não sei como é o sistema da ITOP, mas eu em universidade, você entrega a prova, entendeu? Quem vem acompanhando vai responder. Agora, ficar explicando uma questão, não, gente, espera lá. Nós somos todos adultos, vocês estão num curso aí de gestão e RH, aí eu não sei. Não sei, se eu estiver sendo radical, pode falar que eu aceito. Entendeu? Professora, no meu caso, eu nunca tive esse negócio de ir em você no privado de jeito nenhum. Eu sempre tento ser o mínimo, entendeu? De tá assim, porque eu sei que a pessoa tem uma vida também, né? E eu sei que é a profissão, mas tem hora que você tem o tempo que é para você dar aula e para ensinar também. E do outro tempo, Exatamente. tem Né? trabalho também, né, professora? Sim. E olha, vocês não pensem, assim, tentem usar um pouquinho de empatia dos professores. Gente, dar uma aula remota não é fácil. Uma que você agrada uns, desagrada outros, sempre tem os que falam mal de você, isso é normal. Isso é normal. O professor nunca agrada ninguém, assim, todo mundo. Sempre tem um que reclama, que antipatiza, que não gosta, que isso, que aquilo, isso é normal. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas, assim, enquanto eu estou na aula, vocês veem, eu abro espaço, né? Tudo. Quer falar, pode falar. Quer isso, quer aquilo, né? Mas, por exemplo, acabou a aula. Acabou aqui a aula, 9 horas, e daí a pessoa vem, às vezes, 9 e pouco, pedir uma explicação. Eu também preciso, às vezes, tomar banho, jantar, enfim, né? E eu não trabalho só no ITOP, né? Eu também tenho outros empregos, né? Às vezes não consigo responder vocês na hora, enfim, tá bom? Então vamos ir se alinhando. Podemos adiantar mais alguma observação ou podemos avançar? Tudo bem? Podemos, né? Silêncio, acho que... Tô tranquilo. Tranquilo, professora. A prova foi ótima. Bom, que bom. Então, vamos lá. Vamos lá para a nossa aula, então. Desliga os áudios para mim. A gente vai continuar aí com a avaliação de desempenho, que ficou faltando uma parte aí. Tanto que eu não coloquei na prova a parte que ficou faltando, que são os tipos de avaliação. Eu só falei na nossa última aula da avaliação que é de 90 graus, né? Falei da avaliação de 180 graus e falei da avaliação de 360 graus para vocês. Mas tem outros tipos que a gente precisa ver, tá? Tanto que eu nem citei as outras na prova, porque eu não tinha explicado para vocês, né? Essa aí. Deixa eu ir passando lá na frente. Então, só relembrando com vocês, a avaliação de 90 graus é aquela onde ela é comum até nas empresas, onde o líder ele faz direto com o seu colaborador. Ele, né, fica comprido assim, é vertical? É vertical, né? Fica numa vertical. A de 90 graus é só o superior imediato com o colaborador. A de 180 graus, que eu citei aí, é aqui, volta. Bem aqui. Uhum. A de 180 graus já é diferente, é um ângulo, né? Meio ângulo que você tem num raio de 180 graus. E o que a gente tem aí nessa avaliação de... Sobe só um pouquinho. Nessa avaliação de 180 graus. Me abre aquele outro slide, aquele meu. Só para... Essa aqui, esse. Só para voltar para eles um pouquinho. Então, eu citei aí na prova, né? Quais são os 3 tipos? Essa. Então, a gente tem a de 90 graus, a de 180 e a de 360. O que seria a de 90 graus? Está aí, ó, só para relembrar. 90 graus é o
o seu superior imediato com o colaborador. O que é de 180 graus? Você faz a autoavaliação que vocês já tiveram a oportunidade de fazer. Tem uma avaliação dos pares, que é a avaliação dos colegas, e também a avaliação da chefia. Entra três tipos de avaliação: autoavaliação, avaliação da chefia e a avaliação dos pares, que são os colegas. E a de 360 graus é uma avaliação mais completa, né? A avaliação de desempenho. Então, que tipo de avaliação seria a de 360? Só para retomar um pouquinho com vocês. É aquela, a de 360. Essa. A de 300, eu já até falei para vocês, mas só para voltar um pouquinho. A de 360 é até o cliente tem a oportunidade de avaliar o colaborador. Então, na 360, eu tenho uma avaliação da chefia imediata, da chefia imediata, eu tenho uma autoavaliação, eu tenho a avaliação dos pares, que são os colegas de trabalho, eu tenho a avaliação de outras chefias que às vezes estão ligadas a mim, mas não é só a minha chefia imediata. E eu tenho também os fornecedores, os clientes têm a condição de nos avaliar. Então, ela é bem recheada, a de 360. Tá certo? Então, assim, essa questão foi colocada até na prova. Aí está a avaliação de 360 graus. Completinha, ela fecha, né, o raio. Tá? Bem completa. Pode abrir aquele meu outro slide. Aí a gente tem outros tipos também de avaliação. Além da de 90, de 180 e de 360, nós temos... Lá onde a gente estava, Gabriel. Só um pouquinho. Só para me achar aqui, conseguir transmitir para vocês também. A gente tem alguns tipos. A gente tem escala gráfica, nessa avaliação, ó, a avaliação de desempenho. Agora tem que voltar um pouquinho para trás. Volta, lógico, para trás, né? Olha que redundância. Lá onde a gente estava, que é a escala gráfica, tem várias. Mais. Só um instante. Aqui. Muito bem. Então, dentro das avaliações de desempenho, eu tenho também alguns tipos aí, pessoal, que eu posso ter aí num dispositivo, né? Tem vários softwares que me dão essas avaliações de desempenho prontas. Hoje, a maioria das empresas tem, e é tudo feito online. Na minha época que eu trabalhava como funcionária, na época, era feito no papel, né? E era arquivado nas pastas, todas as avaliações de desempenho. Hoje não, hoje é tudo software, você faz, preenche, e você faz as avaliações tudo online. Então, que tipos que eu posso ter? Eu vou mostrar para vocês. Escalas gráficas. Esse material, a partir daqui, pessoal, eu vou disponibilizar, quando a gente acabar essa aula, hoje ou amanhã, eu vou disponibilizar para vocês esse material de slide, porque a partir daqui é a nossa próxima avaliação, que é a P2, tá? A partir daqui, exatamente. Prestem atenção, anotem aí. Avaliação de desempenho, os tipos, a partir desse slide aqui, tá? Eu mando para vocês depois em anexo. Então, a gente tem que tipos, que modelo, escalas gráficas. Eu tenho um outro tipo que eu avalio através de incidentes críticos. Eu tenho comparativos, avaliações de desempenho através de comparativos. Eu tenho avaliação de desempenho através de escolha forçada, através de ensaio. E aí tem a última que a gente já viu, né? Já falei, que é a de 360 graus, que é bem utilizada. Então, a gente vai para o primeiro modelo aí de avaliação pós-prova, né? Já conteúdo para P2. O método de escala gráfica. É um formulário de dupla entrada, no qual as linhas elas se representam por escala realmente gráfica, onde há colunas com graus de avaliação.
Os fatores correspondem às características que se deseja avaliar de cada funcionário. E os graus de variação, eles indicam quão satisfatório é o desempenho do indivíduo em relação a cada fator. Vamos ver aqui. Olha só. Aqui eu tenho, por exemplo, uma avaliação de desempenho. Essa é o próximo? Tá. Então, eu tenho aí, ó, um modelinho, para vocês só terem uma ideia. A avaliação de desempenho, o nome da pessoa, o cargo dela, a data, o setor que ela trabalha, as categorias de avaliação. Ótimo, bom, regular e fraco. Isso aqui são os itens e os fatores. Só que depois eu transformo isso e ele me dá percentual gráfico. Já mostro para vocês, através de gráficos, para mim poder... sou gestor de RH, fica mais fácil, às vezes, para mim mensurar isso através de gráfico e não ter que estar lendo item por item de cada colaborador. Se eu tenho aí uma empresa com 150 colaboradores, eu não vou estar lendo avaliação por avaliação. O gráfico me traz pronto já e eu consigo mensurar tudo isso. Fica bem mais fácil, otimiza muito o trabalho. Então, eu tenho os itens aí que o colaborador vai ser avaliado. Só um exemplo para vocês, né? Então, ele vai ser avaliado em termos de quantidade de trabalho, num item quantitativo, tipo, quantas horas ele fez de trabalho esse mês, né? Ele fez, vamos supor, vamos pegar aí 10 horas por dia. Ele fez 8 normal, mas... Faz aqui para mim. Ele fez 10 horas de trabalho no mês, são 300 horas, né? Ou seja, ele fez 8 rotineiro e fez 2 de hora extra por dia. Então, qual foi a quantidade dele de trabalho? Ele conseguiu cumprir com o horário extra dele? Como foi? Foi ótimo, foi bom, regular, foi fraco. Em termos de qualidade, quando eu falo de quantidade, eu sei que vocês sabem, mas quantidade, número. Qualidade, percentual de características, de comportamentos, qual foi a qualidade dele no trabalho? Uma coisa é eu ter um colaborador que faz um monte de hora extra, cumpre carga horária, mas às vezes a qualidade do trabalho dele é baixa. Por quê? Porque ele às vezes é um colaborador mais lento. Eu tenho colaborador em empresa que ele às vezes ele produz por 2. Entende o que eu quero falar? Então, em termos de qualidade de trabalho, às vezes, um trabalha por 2, porque ele é muito ágil, ele tem isso, tem várias habilidades, ele tem uma excelente percepção. Qual foi a qualidade do trabalho? Ele faz o trabalho bem feito? Não adianta eu ter quantidade se eu não tiver a qualidade agregada. Em termos de assiduidade, gente, esse fator organizacional é muito importante. Sabe por quê? Nós estamos numa época aqui em Palmas, por exemplo, que começou as chuvas. Eu já ouvi muitos depoimentos de consultoria, onde às vezes a gente faz aquela análise de assiduidade, que é... O que é assiduidade? É a quantidade de faltas que às vezes o colaborador tem. Ele é assíduo. Ele vem trabalhar todos os dias ou ele vive de atestado, ele vive de licença, ele vive com um problema, ele falta demais ao trabalho. Qual que é a assiduidade dele? Tá? É ótimo, é bom, regular, fraco? Eu estava falando da questão chuva, porque aqui no Tocantins a gente tem, às vezes, esse problema. Eu já briguei demais, já chamei muita atenção de muito colaborador. Às vezes você chama um colaborador, já tive essa experiência, eu quero compartilhar com vocês. Você chama um colaborador e pergunta para ele: fulano, por que você não veio trabalhar ontem? Aí, às vezes, ele olha para você do RH e ele te fala: oh, não, fulano, ou não, doutora, eu não vim trabalhar porque estava chovendo. Eu tenho moto, sabe? Aí eu fiquei esperando, ver se passava, se não passava. Gente,
Espera lá. Quer dizer que se chover eu não vou trabalhar? Como que é isso? Esse é um fator de empecilho? A empresa ela não quer saber como você vai para o seu trabalho. Ela quer que você esteja lá cumprindo o seu horário de trabalho. Agora, se choveu, se não choveu, se caiu raio, se caiu trovão, isso é um problema de cada um. Atestado médico a gente não contesta, porque é legal, é jurídico, a gente não contesta. Atestado médico, tá? Agora, chuva? Então, o colaborador é de açúcar? Ele não pode se molhar? Entenderam? Então, assim, essa questão a gente precisa trabalhar muito bem nos treinamentos empresariais, organizacionais, tá? Esse não pode ser um fator de empecilho para a pessoa não chegar no seu trabalho. Põe uma capa de chuva, leva outra roupa, leva outro sapato e você troca lá na empresa. Como você vai chegar? Isso não é um problema da empresa. Porque se eu tenho 100 funcionários, choveu, aí as pessoas que têm moto não vai trabalhar? Ou que tem bicicleta, não vai trabalhar porque não pode se molhar? Ah, não, gente, por favor. Por favor. Tá? Isso não pode ser um empecilho. Então, assim, cada caso é um caso. Mas a pessoa falar que não foi trabalhar porque estava chovendo, não. A gente, quando olha o tempo, a gente já vê mais ou menos, a menos que seja uma chuva assim repentina. Mas a gente vê previsão de tempo, vê que o tempo está se armando, sai antes do trabalho, tá? Antes para o trabalho. Então, em relação à assiduidade, isso é muito avaliado nos critérios dentro do RH. E a gente precisa estar acompanhando a nossa equipe de trabalho. Em relação à pontualidade, gente, eu sou nojenta para a pontualidade, tá? Então, assim, e vocês, como gestores de RH, vocês têm que cobrar a pontualidade. Eu, assim, às vezes, tem alguma tolerância em relação à pontualidade? Tem sim. A tolerância é 0. Essa é a tolerância, 0, tá? Porque eu preciso sair, dependendo da distância do meu trabalho, eu preciso prever o que pode acontecer de fatores, né? No trajeto do nosso trabalho, da nossa casa para o trabalho, a gente precisa contar com alguns imprevistos. Por isso, eu preciso sair mais cedo. Então, eu preciso pensar que pode furar um pneu, tudo isso tem que dar um tempo, entenderam? A gente precisa analisar todos esses fatores, tá? Em relação à questão da pontualidade. O conhecimento do trabalho. Quando a pessoa começa a trabalhar na nossa empresa, a gente faz, né, a integração dele, apresenta em todos os setores, vai ter alguém que vai treinar ele na área dele. E como que está esse conhecimento do trabalho dele? Ele conhece só o que é da seção dele ou ele conhece um pouquinho sobre cada área? Né? Hoje eu estava comentando com a minha coordenadora da psicologia. Daí, ela me perguntando se estava tudo bem e tal. Daí eu falei para ela de uma angústia que eu tenho, que é de eu não ter trabalhado ainda numa área que eu ainda não fui, mas que eu gostaria de vivenciar isso, que é a UTI. Né? Aí ela me disse, você ainda não fez plantão na UTI? Eu disse, não. Eu gostaria de fazer, porque eu quero conhecer como é cada área, né, organizacional. E amanhã eu estou de plantão na UTI, porque eu vou viver essa nova experiência de como é, conhecer como é os procedimentos desse setor. A gente não pode ficar restrito a um local só. Ah, não, eu trabalho numa área, eu vou ficar nela anos e anos. Não, eu preciso conhecer outras áreas, até para ampliar o meu conhecimento profissional, minhas habilidades, e poder cobrir, às vezes, um colega que precisa. Então, qual é o conhecimento do trabalho? Né? A cooperação. É um colaborador que coopera com os colegas? Ou ele é
centralizador, só faz o trabalho dele e não ensina ninguém, tá? Então, a gente precisa avaliar esses fatores, todos. É lógico que é só um exemplo, né? Qual que é as vantagens de uma escala gráfica? Facilidade de planejamento, de construção do instrumento, porque Excel, às vezes alguns softwares que a gente compra, simplicidade e facilidade para fazer a leitura dessa visualização, dessa utilização, perdão. A gente tem uma visão gráfica e global dos fatores de avaliação de uma forma mais rápida. Eu consigo comparar os resultados com os de vários, né, através dos relatórios que são gerados, e proporciona uma fácil retroação dos dados do avaliado. O que é uma retroação? Eu posso rever, eu posso ressignificar, consigo dar um feedback para esse meu colaborador de forma quantitativa, né? Números. Qual que é as desvantagens desse modelo da escala gráfica? Às vezes fica superficial, porque eu só vou ter lá os gráficos, fica subjetivo. Ele peca, às vezes, pela categorização, porque eu vou precisar pré-selecionar lá os fatores. Ele limita, às vezes, esses fatores, né? Às vezes eu só tenho uma quantidade X, que é esses que eu falei agora anterior, pontualidade, assiduidade. Ele limita isso. É rígido, às vezes fica muito preso, né? Nessa característica. E nenhuma participação ativa, às vezes, do colaborador avaliado. Avalia apenas o desempenho, às vezes, passado. Eu não consigo, às vezes, fazer isso no aqui e agora, num tete a tete, olho no olho, tá? Deixa eu só mostrar para vocês, acho que mais para frente tem um modelinho, vai mais, da avaliação gráfica. Eu tinha montado essa... Eu queria mostrar para eles... Não, vai, mais. Estou avançando um pouquinho, porque eu tinha colocado aqui um gráfico para vocês verem. Só um instante. Acabou? Vai. É porque demora um pouquinho para ler, né? O slide ele fica carregando. Não é nesse. Tá, mas não tem problema. Eu passo, a nossa conexão vai cair, tem 1 minuto e pouquinho, enquanto isso eu acho um modelo lá desse tipo de avaliação aí, pode subir, que é de escala gráfica, tá? Acho que não vai, tem 1 minuto e 20, isso. Eu tenho um outro modelo para vocês também, que é o método dos incidentes críticos. Gente, o nome já remete a gente, né? Método dos incidentes críticos. É um outro tipo de avaliação. Fico devendo mostrar para vocês agora no intervalinho, eu acho o modelo da escala gráfica. Né? Mas é um gráfico, mas eu tenho ele aqui, eu mostro para vocês. Ele ficou no meio aí de algum slide. O que seria o método aí dos incidentes críticos? É uma técnica sistemática, da qual o supervisor imediato, a chefia imediata, observa e registra os fatos excepcionais, positivos e negativos a respeito aí do colaborador. Então, é de incidente crítico. Vamos supor que eu tenho um colaborador que ele está me dando trabalho num item, que é o item assiduidade. Para mim, isso é um incidente crítico, ele nunca faltava. Ou ele não chegava atrasado, nada, e ultimamente ele tem acontecido isso muito rotineiro. É um incidente crítico. Então, eu vou chamar ele, eu vou estar observando ele e vou chamar ele a um caso excepcional. Ele não era assim, mas ultimamente ele tem faltado muito trabalho, ele tem chegado muito atrasado, e isso é um fator que eu vou avaliar ele baseado num incidente, numa problemática isolada, naquela específica.